Paz do Senhor seja com você. Estou muito feliz nesta terça-feira à noite de estar chegando na sua casa, chegando na sua cidade. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Eu estou muito feliz desse Tadel, de estarmos juntos como Igreja Metodista Renovada, completando nesta semana e nesse mês 27 anos de ministério. Louvado e bendito seja o nome do Senhor no céu e na terra. Louva a Deus por você fazer parte dessa linda história. Nesse Tadel, o apóstolo Géser, nosso pai espiritual, estará realizando a quarta ministração. E eu tenho certeza absoluta que todas as 3 ministrações anteriores, assim como foi impactante para a minha vida, eu tenho certeza que também foi para você. Se por alguma razão você perdeu uma das 3 ministrações anteriores, eu quero muito motivar você a estar assistindo pelo nosso aplicativo, pelo site da igreja, para que você veja que coisa linda, o segredo da vida de um homem, de uma mulher, de um pastor, de um líder de Deus, para uma vida de sucesso, entender o princípio da paternidade. Nada melhor do que o nosso Pai estar falando e trazendo princípios para vivermos uma paternidade abençoada. Hoje, especialmente, o apóstolo Géser vai trazer uma palavra de cura. Um dos segredos do nosso relacionamento com Deus tem muito a ver com o nosso relacionamento com o nosso Pai. Por isso eu quero que você preste muita atenção, que você que conhece alguém que por acaso não está ligado neste momento, que você possa mandar um WhatsApp e chamá-lo para estar conosco, porque essa palavra de hoje, ela vai mudar a sua expectativa, o seu ministério, em nome de Jesus. Eu quero abençoar você, abençoar a sua família, a sua liderança, e declarar aqui que o Senhor está contigo, que o Senhor está conosco, como Igreja Metodista Renovada, e que esta palavra tenha um lugar muito especial no seu coração. Eu quero abençoar a nossa liderança, apóstolo Géser, apóstola Maricleide, declarar sobre toda a sua casa, sua família, seu ministério, a missão Shekinah, a bênção do Senhor. Se prepare para ouvir uma grande e tremenda palavra de Deus. Eu vou estar aqui com meu coração aberto para receber. Eu quero que você também esteja em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Pai, em nome de Jesus, abençoamos esse Tadel. Em teu nome eu abençoo agora cada pastor, cada líder, cada membro, cada discípulo que está nos assistindo e nos vendo. Eu peço em nome de Jesus de Nazaré, usa mais uma vez a vida do apóstolo Géser com poder e graça. Obrigado, Deus, porque tu és o nosso Pai. Obrigado, Senhor, porque nós caminhamos debaixo de uma paternidade abençoadora. Eu abençoo o apóstolo Géser, eu abençoo a palavra que receberemos agora. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Trata conosco, traz uma cura de relacionamentos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Graça e paz a todos. Estamos no nosso Tadel de terça-feira e hoje é a 4ª semana do assunto paternidade. Hoje nós vamos encerrar este assunto. Foi muito bom essa oportunidade de poder dividir o assunto em 4 partes, poder detalhar bem essa questão, porque é um assunto importantíssimo, essa questão de restauração da paternidade na igreja, e isso veio pelo mover apostólico e profético que trouxe essa restauração. Lembrando que Deus está restaurando a sua igreja como era na igreja primitiva. Se nós acompanharmos um pouco a evolução desde a época que a igreja se tornou a igreja católica apostólica romana e os dons sumiram, os profetas, os apóstolos, tudo sumiu, passou a ser toda aquela época da era chamada época negra, né, vamos dizer assim, ou escura, né,
a época escura, e quando Deus começou a restaurar na época de Martinho Lutero, nos anos 500, começa a restauração, e a partir dali Deus começa a restaurar a igreja aos poucos, até chegar na igreja exatamente como ela é, esperando a volta de Cristo. Lembrando que teve uma série de alterações na igreja, de reestruturações. Por exemplo, aqueles que são mais antigos vão entender perfeitamente como que era o louvor na igreja antigamente e como é hoje a adoração, né? Era só corais e só órgão. Hoje nós temos todo tipo de instrumento, nós temos o louvor, temos a adoração, não havia dança, hoje temos a dança profética. Antigamente era só oração e muitas vezes a famosa oração silenciosa. Hoje não, hoje nós temos intercessões, né? Estamos crescendo, né, nas restaurações. Não se falava em guerra espiritual, em batalha espiritual, mas a Bíblia, em Efésios 12, é cheia de batalha espiritual. Restauramos essa área também. Foi restaurada a questão da libertação, da cura, batismo com o Espírito Santo. Olha quanta restauração a igreja vem sofrendo nesses anos todos, vem passando, né? Sofrendo não, passando por essa restauração, e Deus está fazendo, independente dos homens, porque muitas denominações vão parando em certos momentos e não querem continuar, mas Deus vai restaurando a igreja até ela chegar na igreja definitiva. E eu creio que uma das últimas coisas que está restaurando, estamos falando também do tabernáculo caído de Davi, que é a adoração poderosa está sendo restaurada, mas também a questão da paternidade. E se você que está nos acompanhando hoje acompanhou desde o início, você viu a importância da restauração desse assunto, porque lá no primeiro dia nós começamos falando da paternidade de Deus. Deus é Pai desde a eternidade. Ele é Pai de Jesus antes de nós sermos filhos dele. Fomos falando sobre essa questão da como é que o mundo ataca essa área e assim por diante. Depois falamos da importância do José e não da Maria, como que o inimigo procura tirar o pai fora de todo aspecto cultural e todo aspecto de leis. E aí fomos vendo na Bíblia o relacionamento, né, de Jesus com Deus como pai, sempre tratava como pai. A questão da honra, que nós vimos também na última ministração, quando o filho honra o pai honra o filho. E depois nós chegamos na parte prática, praticamente, né, onde havia a questão da honra, como honrar pais biológicos, como honrar o sogro, a sogra, como honrar os pais espirituais, além de honrar em primeiro lugar a Deus, que é o Pai de todos. Isso nós viemos numa sequência, e nós vamos terminar hoje falando sobre a cura. A paternidade traz cura, cura interior, cura dos traumas, né? Cura das emoções. Há muita gente doente nessa questão e muita gente que está ferida, porque toda vez que há uma restauração na igreja, Satanás também coloca as coisas falsas junto, né? Jesus falou do trigo e do joio. Ele falou que veio o inimigo e semeou o joio, e que não adiantava tentar tirar, porque se você vai tentar tirar no início, você acaba tirando o trigo também. Então ele disse, temos que esperar chegar a grande colheita, porque quando a grande colheita vier, então aí os anjos do Senhor saberão separar o trigo do joio. Então, por exemplo, quando o mover apostólico começou, veio também todos aqueles falsos profetas, falsos apóstolos, quantos que apareceram, né? E aí começa a se falar mal dos apóstolos por causa dos falsos. A gente não pode decidir pelo falso, nós temos que decidir pelo verdadeiro. Assim como existem médicos falsos, eu não posso condenar todos os médicos, porque existem os falsos. Se tem um engenheiro falso, eu não posso condenar os engenheiros. Então, os profetas e apóstolos falsos serão profetas e apóstolos falsos, serão o joio a ser tirado um dia. Mas nós não podemos parar a restauração por causa dos falsos. Então, quando começou o assunto de paternidade, levantou-se então toda uma outra questão, que se começa a falar sobre esse assunto, os que são contra, porque eles não aceitam a restauração da igreja. A igreja de Jesus Cristo não é uma igreja parada, é uma igreja baseada numa doutrina humana que para, não, ele vai restaurar a igreja.
e a paternidade é tremenda restauração. Mas hoje eu quero falar sobre como a paternidade traz cura desse tempo, porque eu creio que muitos de vocês foram confrontados nessas 3 noites de Tadel anteriores, as 3 terça-feiras. Talvez você tenha sido confrontada com alguns conceitos que foram dados, esses conceitos te confrontaram, isso talvez tenha mexido com você, mexido com a imagem de pai, porque você começa a pensar no pai que você teve aqui na terra, que foi a primeira referência de pai que você teve, e talvez alguns até nem tiveram, porque quando nasceram, já seus pais ou já tinham falecido, ou seus pais, ou seu pai especial, né, masculino, tenha abandonado a sua casa, tenha deixado você e você não conheceu. Há inúmeros casos que a gente conhece de pessoas que foram conhecer seus pais e já eram de idade, já eram adultos e assim por diante, porque há toda uma cultura demoníaca para destruir esta imagem de pai. Você pode ver que o que mais se ataca é o pai. Há problemas com mãe, sim, mas na mídia, quando você vê essas questões de estupro, de abuso, sequestro, entre homem e mulher numa casa, está sempre ligado ao pai, ou ao padrasto, né? Ou ao pai mesmo, ou ao avô. Tantos casos terríveis, mas sempre o homem. Por quê? Porque Satanás quer marcar a imagem, uma imagem negativa, para que algo não aconteça, que a cura, que você precisa entender Deus como pai, e é difícil quando você tem um trauma ligado à imagem de pai. Eu queria ler um texto da palavra que vai nos dar a base do estudo desta noite, que está no livro de João, Evangelho de João, no seu capítulo 4 de João, a partir do verso 4, é o famoso encontro de Jesus com uma mulher samaritana, muito conhecido. Talvez você fique pensando com o que nós podemos extrair daí de paternidade de cura. Você já vai entender já já. Nós vamos ler todo o texto primeiro. Eu gosto de ler todo o texto, relembrar o texto, para que venha à sua memória os detalhes do texto. Porque quando a gente fala do encontro de Jesus com a samaritana, todo mundo já pensa naquela mulher sentada, Jesus conversando com ela, o poço, a água, mas tem detalhes aqui que nós não podemos perder, por isso que o apóstolo João fez questão de colocar todos esses detalhes para nós chegarmos às conclusões de hoje, em nome de Jesus. Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 4, começando no verso 4, eu vou começar a ler, e eu vou fazer diferente hoje, eu vou ler até o final, depois eu volto explicando versículos por versículo. Verso 4 diz assim: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Aqui alguns falam Samária, talvez seja a palavra mais correta mesmo, é Samária, mas para nós ficou Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Verso 10, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são o que o Pai procura para seus adoradores. Em outras palavras, o Pai procura estes. Quem são esses? Aqueles que adoram o Pai em espírito e verdade. Eu poderia dizer assim para você, antes de nós começarmos: o Pai procura verdadeiros adoradores, ou seja, procura os que saberão o que é paternidade. Já começo a ligar 2 assuntos hoje aqui muito importantes: a adoração e cura. São 2 assuntos que vão estar misturados no assunto de hoje. Veja como uma coisa é importante. Este assunto de paternidade e o assunto de adoração que Jesus tratou com esta mulher, ele não tratou com mais ninguém especificamente. É uma coisa muito interessante isso, porque você sabe que há uma analogia bíblica de que quando se trata em mulher na Bíblia, ela sempre é um símbolo da igreja. Então aqui o primeiro ensino, quando Jesus está falando com uma mulher samaritana, ele está trazendo um ensino para a igreja, este em primeiro lugar. E aqui ele vai ter que tratar de um assunto tão especial que os próprios discípulos dele não vão entender o assunto. Eles ainda não estavam preparados para receber, porque não era o tempo da restauração da paternidade naquela época, era o tempo do ensino, e Jesus queria deixar esse ensino para nós, da restauração da paternidade. Então ele tinha que tratar um assunto sem interferência de qualquer barreira religiosa ou qualquer barreira de racismo. Por quê? Porque os discípulos, eles eram judeus, e eles jamais estariam conversando com uma mulher samaritana, estariam repreendendo Jesus, conversando com uma mulher. Então Jesus deu um jeito. Eu acho demais quando a Bíblia diz que os seus discípulos foram à cidade comprar comida. Meu caro, minha cara que está aqui, queridos, pensa comigo, olha que absurdo. Jesus tinha 12 discípulos, precisava ir os 12 ir na cidade comprar comida, todos precisavam ir juntos. Não tinha que ficar ninguém ali de assessoria para Jesus, não. Pode ter certeza que ele deu um jeito, deu uma ordem dos 12 irem, porque ele sabia que se eles estivessem presentes, eles iam atrapalhar a incredulidade, o racismo, a religiosidade, e impedir que ele pudesse tratar de um assunto tão importante. Por isso nós estamos aqui hoje como igreja reunida para falar de um assunto de restauração, e nós não podemos ter aqui incredulidades, nós não podemos ter religiosidade, barreiras sobre esse assunto que possam impedir a grande restauração da igreja. Não é tempo de nós colocarmos o nosso racismo, as nossas ideologias, a nossa doutrina, né? Senão Jesus vai mandar a gente comprar comida para que ele possa restaurar a igreja dele como ele quer que restaure. Então veja, ele começa aqui tratando de um assunto entre a adoração e a questão da paternidade ao mesmo tempo. Uma coisa que me chama a atenção, que esta mulher que representa a igreja, ela primeiro está num horário que não é o horário normal que se tirava água, porque as mulheres é que tiravam água e tiravam de manhã, quando o sol é mais fraco, porque o sol de deserto, santo de Israel, é uma coisa terrível. Mas essa mulher, por estar numa situação dessa, com problema de casamento, 5 maridos, ela era mal falada, era uma mulher que era muita fofoca sobre ela.
E o que acontecia? Ela ia no horário que ela sabia que não ia ter ninguém, que era meio-dia, horário do sol a pino, como se fala, do pior momento do calor. Então ela ia lá. Agora Jesus, pela sua onisciência, sabia que essa mulher ia estar lá nesse horário. Não foi por acaso. E você sabe muito bem que não era normal os judeus passarem por Samaria para chegar em Jerusalém. Eles davam uma volta maior, até andavam mais, mas só para não passar lá em Samaria, porque eles não se davam. Mas Jesus passou por lá porque ele tinha um objetivo, ele tinha uma missão. Eu queria que você entendesse isso, que o assunto é tão importante que Jesus mudou o caminho. Saiu do caminho normal, atravessou por Samaria, mesmo enfrentando a barreira do racismo, da religiosidade, da disputa entre judeus e samaritanos, da disputa entre homem e mulher, que era também outro problema cultural. Ele enfrentou tudo isso porque ele ia tratar de um assunto que é dos mais importantes, que é esse assunto que nós estamos tratando hoje, que é o assunto não só da adoração, mas da adoração ligada com paternidade, e isso vai trazer cura sobre nós. Outra coisa que me chama a atenção, eu já pesquisei muito disso aqui, não consegui descobrir, não estou dizendo que não é, mas porque não existe nada que prove. Quando Jesus diz, você teve 5 maridos, e isso aqui me dá uma impressão, pelo assunto que ele está tratando, que ela casou 5 vezes e agora está amaziada e não teve filhos. Isso significa que ela não teve uma experiência dentro de casa de ter pai com filhos, né? De ter um lar onde tinha um pai e os filhos para ser tratados. Isso é uma coisa que pode acontecer, por isso que Jesus vem tratar com essa mulher, que é uma mulher que representa a igreja que não entende de paternidade, é uma igreja que está passando de marido, cada hora é uma coisa, cada hora é outra, não tem uma direção, né? E assim por diante, porque não tem filhos, então não tem um relacionamento, e se não tem filhos, não sabe como é essa questão de Deus como Pai. Então agora Jesus senta na frente dessa mulher, e depois de tratar do problema dela, que era a questão de curá-la, porque a igreja precisa ser curada, ela precisava ser curada desses traumas que ela tinha, ela precisava ser curada. Jesus não entra acusando, ele não entra como profeta dizendo, eu já sei qual que é o teu problema, você tem um casal. Ele disse, ele provocou que ela confessasse o seu próprio problema, e quando ela diz não tenho marido, então ele traz a palavra profética, disseste bem, não tem maridos, você já teve 5 e esse que tem agora não é teu marido. Veja que tudo isso tem uma terminologia atrás disso e uma questão muito forte. No momento que ela diz, vejo que és profeta, ela muda a estrutura de pensamento. Nesse momento ela começa já a raciocinar com questões espirituais, porque no momento que ela vê e percebe que ele é um profeta, é o momento de tocar no assunto. Que isto é um dos motivos que Jesus foi lá, que é a questão da adoração. Mas veja que ela começa a dizer, nossos pais adoravam nesse monte. A tradição de pai para filho na época era importante na adoração. Então se os pais adoravam ali, os filhos tinham que adorar ali, porque ali era o lugar. Os judeus também tinham essa tradição, adoração em Jerusalém. Se os pais adoravam em Jerusalém, os filhos tinham que adorar em Jerusalém. Mas aí Jesus vem com a grande revelação. É aqui que eu vou entrar nas conclusões dessas 4 ministrações que eu fiz aqui. Jesus chega para essa mulher e diz assim, vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando essa mulher está falando de adoração, ela está dentro da religiosidade. Dentro da religiosidade, a adoração é para Deus. Lógico, está tudo correto, calma. Mas Jesus não está falando, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus. Porque o verdadeiro adorador, ele se adorar a Deus, ele não é filho. Então não tem relacionamento. Mas o filho verdadeiro, ele adora o Pai e transforma Deus em Pai. Este é o verdadeiro adorador, porque a adoração deixa de ser uma questão de um súdito com um rei poderoso, não, mas de um filho com pai.
adorando aquele Pai porque Ele é o autor de todas as coisas. Essa é a verdadeira adoração que Deus procura. Mas para chegar nesse ponto, você tem que entender o que é Pai. Como que você vai adorar a Deus como Pai se você não tem uma imagem de Pai? Fica imaginando. Eu fico pensando na própria cultura brasileira, que é uma das mais fortes nessa questão de paternidade falsa ou imagem distorcida de pais. Se a gente pegar o Brasil como um todo, nós estamos em São Paulo, mas se você pensar em outras regiões do interior, Nordeste, Norte, é muito mais séria essa questão, onde os pais são violentos, os pais são bêbados, os pais são prostitutos, os pais são abusadores dos seus próprios filhos. Então, como essa criança que cresce um dia aceita Jesus? Pensa comigo, ela vai para a igreja e a primeira coisa que ela ouve na igreja, Deus é Pai. Como que entra na cabeça dessa pessoa? Como? Aí alguém vai falar, vamos adorar a Deus, né? Ela tenta adorar, mas não é uma verdadeira adoração, porque Jesus disse que o verdadeiro adorador adora o Pai. Mas como você pode exigir que uma pessoa adore de verdade se ele não tem uma imagem real de um Pai que é bom, que é perfeito, que não pede nada em troca, de que está disposto a dar o melhor dele para você, que não te está pedindo nada para que você faça de sacrifício, porque ele mesmo faz o sacrifício? Como que pode entrar essa mensagem na cabeça de alguém que olha para dentro da sua casa e começa a lembrar o que seu pai era, o que seu pai fez, o que seu pai aprontou, como que era a vida do seu pai? A imagem fica totalmente distorcida. Por isso que há um esforço extraordinário nas igrejas para as pessoas adorar. Esse é o grande segredo. Se a adoração é a porta de entrada no céu, se através da adoração eu vou chegar a Deus e Ele vai trazer as bênçãos para mim, eu tenho que abrir essa porta. Eu não tenho que ficar batendo na porta para adorar. Eu tenho que adorar com a porta aberta. E a porta aberta é se eu entender que Pai está ali e não é um Deus simplesmente que está me punindo, mas um Pai que me ama. Como é que eu posso chegar nesse nível se a imagem que eu tenho de Pai é a imagem totalmente distorcida? Agora você está entendendo desde o começo, nós estamos falando desse assunto, porque todo ataque sobre o pai, porque as leis querem tirar o pai da família, porque tudo é ligado ao pai. Por que Jesus insistiu em dizer que tudo que era dele era do pai, tudo que era do pai era dele? Por que Deus apareceu como pai para honrar Jesus como filho diante de todo mundo? Por que Jesus disse que nós não ficaríamos órfãos? É muito forte isso. Se nós não entendermos essa questão e não deixar isso entrar no nosso espírito, nós não vamos ser restaurados numa verdadeira igreja apostólica e profética dos últimos dias. Porque através da adoração verdadeira, os milagres vão acontecer. Eu tenho um sentimento muito forte de que quando essa adoração verdadeira entrar no ambiente de paternidade, os milagres vão acontecer na hora da adoração e não quando o pastor vai orar, quando o pastor vai pregar. Não, tem que haver esse momento. Se você olhar hoje as equipes de louvor e adoração, é um esforço extraordinário para trazer, para ensaiar, para cantar, para trazer uma música nova, para animar o povo. Mas a verdadeira adoração não vem daí. A verdadeira adoração é quando há uma comunidade que entende que na hora da adoração nós não vamos adorar a alma, não vamos nos alegrar na alma, nós vamos adorar o nosso Pai. E aí tem que ter uma adoração, tem que ter um grupo curado, tem que ter uma congregação curada, tem que ter uma congregação sarada. Você que é líder, você que é pastor, por mais que você se esforce, as pessoas não vão chegar à adoração verdadeira. Por mais que você se esforce, eles não vão conseguir chegar diante do altar do Senhor como recebendo do Pai, porque a imagem deles está distorcida, eles não entendem que é Pai e paternidade. Mas no momento que você também entender o que é paternidade e transformar a igreja apostólica e profética numa igreja de paternidade, nós vamos ver que o povo vai mudar o comportamento,
As pessoas vão mudar a sua cultura. A imagem de pai físico vai ser transportada para uma imagem de pai verdadeiro pela ação do Espírito Santo de Deus. E aí haverão os verdadeiros adoradores, que vão adorar o Pai em espírito e verdade. E quando a adoração verdadeira sobe, queridos, não há impedimento nenhum para as bênçãos de Deus descer. Não há impedimento. Lá atrás, lá no livro de Êxodo, quando Deus falou pela primeira vez com Moisés sobre altares de adoração, ele deixou claro isso. Ele disse: ali no altar, quando for lembrado o meu nome, eu virei e abençoarei. Quem ele vai abençoar? Quem está adorando o Pai. Então o Pai vai vir para abençoar quem está adorando. Por isso que ele olhou para Jesus lá embaixo e disse assim: este é meu filho amado. E aí veio toda a abertura do projeto, do ministério que Jesus tinha através do Pai. Por isso, nessa noite, ao encerrar este assunto, eu quero orar nessa noite, para que, em primeiro lugar, vocês sejam curados, para que vocês levem cura para quem precisa. É tempo de entender a verdadeira adoração, e a paternidade é o caminho para a verdadeira adoração. Se nós entendermos Deus como Pai, então nós vamos conseguir adorá-lo como Pai. E a adoração verdadeira que Jesus disse: verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Ele não disse adorarão a Deus, ele disse adorarão o Pai. É relacionamento, paternidade. Traz relacionamento entre pai e filho, e traz verdadeiramente um novo caminho de restauração de todas as coisas. Mas como é que nós fazemos isso? Existe algo na Bíblia que a gente aprende, que é a questão e até são termos jurídicos, quando você realmente, por responsabilidade, você toma o lugar de alguém, você entra no lugar de alguém, até na intercessão. Isso é a base da intercessão. O que é a intercessão? É entrar no lugar de alguém. O próprio Deus falou: procuro alguém que entre na brecha. Então, quando nós entramos nessa brecha, para que haja cura na vida de alguém, quando nós podemos interceder, que nós podemos ser canal de bênção de Deus, para que haja cura na vida das pessoas, então isto é algo poderoso que nós podemos fazer hoje. Não é uma questão de psicologia, até pode usar isso, psiquiatria. Eu sei que muitos já estão usando isso, mas isso é um modelo de Deus e não da psicologia. Eles estão copiando aquilo que Deus queria que acontecesse quando Jesus fala sobre a verdadeira adoração. Por isso, nessa noite, eu queria que, para vocês que são do Tadel e os que vão assistir, você pensasse um pouco sobre as deficiências que o seu pai trouxe para você, os traumas que o seu pai trouxe para você. Qual a imagem de pai que você tem? Eu tratei de muitas pessoas que tinham ódio do pai. Eu tratei de casos de uma pessoa que foi curada e o desejo do coração dele desde pequeno: eu vou matar meu pai um dia, eu vou matar meu pai. Veja que a gente pega muito mais casos de filho com pai do que com a mãe. É uma coisa extraordinária. O diabo não está muito preocupado com a mãe, porque a Bíblia fala do pai como um verdadeiro adorador, Deus como pai, não como mãe. Por isso o ataque é sobre o pai. Então pense um pouquinho nessa questão. Pense hoje, você que está nos assistindo agora ao vivo, vocês vão assistir depois, pense um pouquinho sobre o teu pai. Quais os traumas que ainda estão aqui dentro? Ainda há pessoas que dizem assim: pastor, não, eu já perdoei meu pai. Mas toda vez que vem a lembrança, parece que ele fica triste de novo, parece que sobe alguma coisa. Então você não perdoou de verdade. Então existe ainda uma necessidade de limpar a sua alma, para que, ao ser curado dessa imagem de pai, você se torne um verdadeiro adorador. E eu quero fazer algo profético, porque eu creio em atos proféticos. A Bíblia é cheia de atos proféticos. E quando você faz um ato profético com sinceridade, e você que está aí do outro lado participa do ato profético com fé, então algo vai acontecer. E isso é real e é bíblico. Por isso eu queria nessa noite, ao encerrar, me colocar aqui como se fosse o seu pai. Que você estivesse olhando a minha imagem e pensasse: esse é o meu pai físico. Pensa no seu pai físico olhando para mim. E olhe mesmo, com toda a dificuldade que você tem ao lembrar de coisa do seu pai. Talvez venha lembranças terríveis agora.
talvez venha ódio, talvez venha coisas que você gostaria de dizer para ele, mas eu quero dizer aqui que eu estou aqui como teu pai, porque Jesus entrou na minha vida, e como teu pai eu quero te pedir perdão. Quero pedir para você que você me perdoe. Você me perdoe de tudo aquilo de errado que eu fiz para você, porque eu não conhecia Jesus, porque eu não tinha esse relacionamento com Deus como meu pai também. Eu também vim das minhas origens, dos meus antepassados, na mesma problemática, os mesmos traumas, e foi passando de geração. Mas hoje eu estou aqui, em nome de Jesus, para te pedir perdão. Quero que você me peça, que você peça atenção. Eu quero te pedir perdão por toda e qualquer situação que eu criei na tua vida, por abandono, por estupro, por bater em você fora do prazo, por ser alcoólatra, prostituto, bêbado. Quero te pedir perdão, filho e filha. Queria que você me perdoasse nessa noite. E queria que você que está aí agora, por favor, repita comigo. É importante isso, é ato de fé, é ato profético. Repete comigo assim, diga assim: Pai, eu te perdoo em nome de Jesus. Repete de novo: Pai, eu te perdoo em nome de Jesus. Aleluia. Vou orar por você, porque eu creio que a hora que você declarou isso, mesmo que seja pela fé, a porta se abriu para que o Espírito Santo possa trazer cura na imagem de pai que está distorcida na sua vida. Senhor, eu me coloquei no lugar desses pais. Eu peço, Pai, eu entrei na brecha por eles. Peço cura nesta noite. Peço que aquela imagem distorcida de um pai bêbado, um pai prostituto, um pai violento, um pai que afrontou de todas as formas a vida dos seus filhos, eu quero te pedir agora, Senhor, no nome de Jesus, que essa imagem seja arrancada agora e seja colocada a imagem do Pai verdadeiro, que é Deus, aquele que é um Pai, que é perfeito, que é justo, que não pede nada em troca. Quero te pedir que a imagem, dessa imagem poderosa, que o teu Espírito Santo venha fixar agora na mente dessas pessoas, para que essas pessoas sejam curadas nesta noite. E através desta cura, eles possam entender que Deus é um Pai diferente. Um Pai que mandou seu próprio Filho morrer no nosso lugar. E que a partir de hoje, ao serem curados, eles se tornem verdadeiros adoradores. Que toda barreira caia por terra. Que todo racismo caia por terra. Que toda ideologia caia por terra. Que toda religiosidade caia por terra. Agora, em nome de Jesus, e haja cura sobre eles agora, para a glória do nome do Senhor. Amém e amém. 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 Quero ouvir o seu testemunho. Quero ouvir testemunhos. Quero que você mande os seus testemunhos aí para a igreja, para que ela seja edificada através do seu testemunho. Quero agradecer profundamente ao apóstolo Joel a oportunidade que eu tive nessas 4 noites de Tadel de poder passar esse assunto tão importante da restauração da igreja dos últimos dias. Quero te abençoar com toda a sorte de bênção. Você e sua família se tornem verdadeiros adoradores. Abençoa a vida do apóstolo Joel, Sandra, Pedrinho, da Igreja Renovada, e também pelos 27 anos que estamos comemorando nessa semana de renovada, em nome de Jesus. Fique na bênção de Deus. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza absoluta que essa palavra tocou no seu coração. Eu tenho certeza absoluta que houve uma cura nessa noite. Eu quero aqui rapidamente, nesse encerramento, espera só um minutinho aí, não sai do ar não, espera só um minutinho. Nós temos alguns avisos muito importantes para você, principalmente você que é da nossa sede nacional. Quinta-feira agora nós teremos o nosso grande encontro de casais aqui com o pastor Cláudio e a pastora Maria, às 20 horas, mas é muito importante que você faça a sua inscrição amanhã, quarta-feira, sem falta, porque já estamos com quase todas as lotações preenchidas. Então liga amanhã para Maria aqui na secretaria da igreja e veja se tem uma vaga ainda para você, e se você tiver alguém conhecido, pode trazer também para cá, se houver vaga, tá bom? Domingo agora, dia
13, meu irmão, apóstolo Gés estará ministrando aqui na celebração oficial da nossa celebração pelos 27 anos de ministério, domingo agora às 10 horas da manhã e às 18 horas. Não faça como domingo passado, muita gente ficou de fora, porque houve lotação nas inscrições domingo passado na ceia. Corra e faça a partir de amanhã já a sua inscrição no aplicativo da igreja, ou então pelo WhatsApp, ok? Isso domingo agora, dia 13. Dia 20, o terceiro domingo desse mês, é o nosso grande culto de Natal. Teremos aqui louvores e uma mensagem de Natal. Você tem que vir e trazer toda a sua família para estar conosco aqui na nossa cantata de Natal. Dia 31, preste bem atenção, este ano aqui na sede não teremos o jantar, não será mais às 10 horas da noite, que terminaria meia-noite, nós vamos começar às 9 horas da noite, para terminar às 10h30, para dar tempo de você pegar o metrô, o ônibus, a condução, e ir embora, passar a noite, a virada da noite, na sua casa, com a sua família. Nós teremos um culto com ceia, com atos proféticos, mas nós não teremos mais a ceia, né, o jantar, como nós fazemos. Então, eu quero muito que você já faça suas inscrições, né, pelo WhatsApp da igreja, ou então pelo nosso aplicativo, tá bom? Olha quanta coisa boa até o dia 31, tem muita bênção para você, tá bom? Deus te abençoe. Igreja Metodista Renovada, lugar de gente feliz com Jesus.